Você sabia que estamos vivendo um momento crucial para a diversidade e inclusão no mercado de trabalho? Esse momento é impulsionado por representatividade, equidade e pela transformação cultural das empresas. Eu, Julia, aqui do time da GUP, uma mulher trans branca cheia de tatuagens pelo meu corpo, usando uma blusa marrom e uma por cima cinza, com algumas frutinhas amarelas e verdes, convido você e o Bruno Ferreira a tomarem um cafezinho comigo. Mas antes de mais nada, Bruno, se apresenta pra gente também. Obrigado, Gil. Eu sou Bruno Ferreira, vocês podem me chamar de Bru. Eu sou uma pessoa branca, tenho cabelos curtos, castanhos escuros, estou usando óculos, uma camisa branca com 3 cores: vermelho, azul marinho e azul claro, e uma jaqueta e calça jeans. Agora a gente vai às perguntas, que a gente recebeu aqui nas redes sociais, e a primeira que a gente recebeu é: qual a realidade da população trans no mercado de trabalho? Gil, a realidade é bastante desafiadora. Estudos mostram que a taxa de desemprego entre pessoas trans é mais de 4 vezes a média nacional. Muitas pessoas trans enfrentam barreiras desde o processo seletivo, onde podem sofrer discriminação, até o uso de nome social, da aparência ou simplesmente por serem quem são. Além disso, quando conseguem uma oportunidade, frequentemente são direcionadas para posições que não correspondem à sua qualificação. Temos pessoas trans com ensino superior, pós-graduação, diversas competências, sendo subempregadas ou ficando restritas a trabalhos que são informais. Inclusive, aproveitando o gancho que você falou no começo do nome social, do uso do nome social, eu fiz a retificação dos meus documentos recentemente e eu descobri uma coisa assim que talvez seja meio óbvia, mas para mim não era, que quando você retifica a certidão de nascimento, você está retificando seu nome civil. Então, na verdade, você não vai ter um nome social. Se não usar o nome social já é um absurdo, se não usa o seu nome civil é pior ainda, né? Então, o nome morto, de fato, ele deixa de existir na sociedade. Então, é muito importante respeitar a identidade das pessoas, principalmente se a burocracia está toda resolvida, né? Isso aí, Gil. Do momento que a pessoa faz a retificação do nome e gênero no registro civil, o nome anterior, o nome morto, deixa de existir para sempre, mas ainda que as pessoas não tenham, seja por uma questão de acesso, pela burocracia mesmo que envolve você retificar seu nome e gênero, o nome social deve ser respeitado, ainda que não conste no documento daquela pessoa. Outro ponto importante é a evasão escolar causada pela transfobia. Você acredita que cerca de 82% das pessoas trans não concluem o ensino básico, ou seja, o ensino médio, porque são verdadeiramente expulsas desses espaços? É muito absurda essa realidade, porque a gente está falando de mercado de trabalho, né? E se espera que as pessoas todas tenham acesso ao mercado de trabalho, mas as pessoas mal têm acesso à escolaridade básica, né? Então, isso mostra que a gente tem uma grande deficiência ali na nossa sociedade. Não, com certeza. Ainda mais quando a gente faz essa interseccionalidade entre pessoas trans negras, por exemplo, né? Que vão ser ainda mais afetadas não só pela transfobia, mas pelo racismo. E aí é por isso que é muito importante que as empresas realmente criem programas, criem políticas de inclusão, porque caso contrário elas estão perdendo talentos. E muitas vezes talentos realmente inovadores, disruptivos e que poderiam estar aí impulsionando o mercado como um todo. E Bruno, existe alguma diferença que você percebe ou que algum dado indica sobre os homens trans e as mulheres trans no mercado de trabalho? Eu acho importante notar que, principalmente quando a gente fala desses dados mais assustadores, como a expectativa de vida de 35 anos para pessoas trans no Brasil, que é um dado da ANCA, né, que já é repetido há diversos anos, a gente está falando majoritariamente de mulheres trans e travestis, sobretudo negras e da periferia. Então, certamente, pessoas trans, entre mulheres trans, homens trans, pessoas trans masculinas, pessoas não binárias, vão ter experiências diferentes, tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade como um todo. Perfeito, Bruno. E puxando a próxima pergunta que a gente recebeu, né? Quais são os pilares fundamentais, então, para construir um ambiente de trabalho verdadeiramente inclusivo para as pessoas trans? Essa pergunta é excelente e é, assim, a chave de ouro do que a gente consegue realmente trabalhar no mercado de trabalho. Eu acho que existem 3 pilares essenciais, que é políticas, práticas e pessoas. Primeiro, as políticas institucionais, que são essas diretrizes formais da empresa. Então isso inclui o uso do nome social obrigatório em todos os sistemas, banheiros de acordo com a identidade de gênero, um dress code inclusivo e políticas claras de não tolerância à discriminação. Sem políticas escritas e implementadas, a inclusão ela fica só no discurso.
E aí depois das políticas vem as práticas do dia a dia, que são as ações concretas de implementação dessas políticas. Processos seletivos com currículos que não falem da orientação sexual ou identidade de gênero daquela pessoa, treinamentos sobre diversidade trans para todos os times, criação de grupos de afinidade, programas de mentoria e parcerias com organizações especializadas na contratação de talentos trans. Porque se a gente não sabe internamente como fazer, vamos contar aí com quem sabe. Isso tudo vai finalizar ali no nosso olhar para as pessoas. Porque no final do dia são as pessoas que fazem a cultura acontecer. Isso significa educar toda a liderança e times sobre identidade de gênero, criar espaços seguros para diálogo, ter pessoas trans em posição de liderança como referência e construir uma rede de pessoas aliadas ativas que defendam a inclusão no cotidiano. Então acho que são esses 3 pilares que de forma integrada vão demonstrar que uma empresa está no caminho certo para incluir e respeitar pessoas trans. E eu acho que é muito importante essa parte de ter pessoas trans na liderança, né? Ter pessoas trans, às vezes, como um cargo, sei lá, analista pleno, sênior, pelo menos, porque a gente, quando pensa em ações de diversidade ou quando vê as ações de diversidade acontecendo, são muito focadas em cargos de entrada. Mas isso não basta, isso é muito pouco, né? Então acho que ter essa representatividade em outros cargos um pouco mais altos, um pouco mais avançados dentro da empresa também é muito importante para que as pessoas se sintam bem-vindas também, né? Muito, Gil. E você sabe que certa vez eu escutei uma frase que eu levo assim para toda a minha vida, que era de uma liderança de uma grande empresa, que ela falava e que ela tinha uma intenção muito grande de apoiar a comunidade trans. Ela era uma pessoa LGBTQIA+, e ela falava que quando você contrata uma pessoa trans, você muda a vida daquela pessoa. Mas se você contrata mais de uma, você muda a vida de todas as pessoas daquela empresa e muda a vida daquela empresa. Então a gente realmente acha que não é suficiente você contratar uma única pessoa. Você tem que ter um programa afirmativo mesmo, olhar para essas pessoas em diversos cargos, em diversas posições e, principalmente, ter mais de uma pessoa trans em cada empresa. Perfeito. E aproveitando que a gente está falando do tema de cargos e liderança, isso puxa a próxima pergunta que a gente recebeu. Como a liderança pode preparar o seu time para acolher e trabalhar com pessoas trans? Assim como na primeira resposta, que teve 3 pilares, eu vou trazer 3 pilares essenciais também para essas lideranças que querem construir times mais inclusivos. E o primeiro deles é promover uma educação contínua sobre diversidade, inclusão, olhando para pessoas trans. Muitas pessoas nunca tiveram contato próximo ou educação formal sobre gênero, identidade de gênero, pronomes, nomes sociais e realmente as realidades que pessoas trans enfrentam. Então, oferecer treinamentos, rodas de conversa, materiais educativos, tudo isso desmistifica preconceitos e cria uma empatia genuína. O segundo é criar espaços de escuta ativa e segurança psicológica. Para que uma pessoa trans se sinta confortável para ser autêntica no trabalho, é preciso realmente garantir que a sua voz seja ouvida e respeitada. As lideranças precisam estar abertas ao feedback, dispostas a aprender e prontas para intervir rapidamente em situações de discriminação. Quando a liderança demonstra apoio genuíno, o time inteiro segue esse exemplo. E aí o terceiro ponto é dar visibilidade e oportunidades de crescimento. Gente, a gente já falou várias vezes, mas representatividade importa. Então garantir que pessoas trans tenham acesso a projetos estratégicos, programas de desenvolvimento e possibilidade de ascensão profissional para mostrar que a inclusão não é só sobre estar na empresa, mas sobre crescer e prosperar nessa empresa. Então, incentivar que os times celebrem, né, as diferenças e reconheça que a diversidade traz perspectivas únicas e que enriquecem o trabalho coletivo. Um time inclusivo é um time mais criativo, humano e inovador. E é muito importante, já que a gente está falando disso no Dia da Visibilidade Trans, né, que a visibilidade não é só que nem eu estar aqui dentro, na frente da câmera, né, fazendo um vídeo, gravando um vídeo, mas dar essa visibilidade para a competência da pessoa, né, para ela mostrar que ela é capaz de tocar projetos, às vezes sozinha, às vezes liderando e às vezes compondo um time também. E falando nisso, eu queria saber o que a GUP tem feito para promover a inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho. Olha, Bruno, uma coisa que eu percebo muito aqui na GUP é o compromisso real com ações afirmativas. A gente tem políticas claras do uso do nome social, desde o primeiro contato no processo seletivo, parceria com organizações como a Blend Edu, que trabalham com empregabilidade trans e programas de capacitação interna sobre o tema, e a gente também cria espaços seguros onde pessoas trans podem compartilhar suas experiências e serem ouvidas, como o GUP Pride, que eu sou capitã, inclusive, que é o nosso grupo de afinidade LGBTQIA+.
A gente também celebra, né, o Dia da Visibilidade Trans, como a gente está fazendo com esse vídeo muito informativo e educativo também. E a gente também dá espaço para que essas vozes sejam protagonistas nas nossas conversas sobre diversidade, mas muito além disso, em outros temas. Por exemplo, eu que faço parte do time de marketing, outras pessoas que fazem parte de outros times. E eu acho que o mais importante é que a gente também está constantemente aprendendo e evoluindo, porque a gente sabe que inclusão não é um projeto com uma data final, e sim um compromisso contínuo da transformação cultural. E até um ponto de um relato pessoal que eu acho muito relevante colocar aqui foi, antes mesmo de eu retificar meus documentos, a partir do momento que eu falei com o RH e falei, o meu nome é esse, a partir daí todo mundo passou a me chamar por esse nome e pelo pronome. Não, incrível. Afinal de contas, a visibilidade trans não se faz só no dia 29 de janeiro, mas o ano inteiro, né? Perfeito. E acho que é muito relevante a gente entender que é muito mais profundo do que só um nome e um pronome, né? A gente tá falando de identidade, e quando a gente une identidade e trabalho, eu acho que a gente tá falando de duas partes das mais importantes das nossas vidas, né? Então acho que é muito relevante discutir isso no mercado de trabalho. Não, demais. Se a gente não se sente verdadeiramente confortável para trabalhar sem essa carga mental, como a gente vai dar nosso melhor para a empresa, né? Exatamente. E eu queria muito agradecer você por esse cafezinho e você também que está assistindo a gente. E eu vou terminar com uma reflexão aqui. A sua empresa está realmente aberta a contratar e desenvolver talentos trans? Ou a diversidade ainda é só uma palavra bonita no site institucional? E se você quer se aprofundar nesse assunto, acesse os links que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Eu amei o cafezinho fake também. Quer um de verdade? Não.